Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está chegando aqui no canal Em Cima do Muro, e hoje vamos comentar um pouco do que foi o confronto entre Santos e São Paulo. O confronto esse que foi realmente decepcionante de se assistir, um jogo muito tedioso, um jogo muito chato, muito difícil mesmo de ver, para você que é São Paulino, também para você que é santista. Obviamente que o São Paulo sai com vantagem, tendo esse empate na Vila Belmiro, mas eu acho que o São Paulo tinha total capacidade de vencer o Santos, tanto esse que não tem a capacidade mesmo de vencer um jogo dentro de casa, tendo um São Paulo com uma postura muito mais defensiva que ofensiva. Porque se realmente o São Paulo viesse com seu 100%, com todos os jogadores dentro de campo, com a vontade mesmo de vencer a partida, tenho certeza que o São Paulo tinha saído com a vitória. Bom, antes de mais nada, eu gostaria de comentar com vocês a nova vinheta. Espero que vocês tenham gostado. Eu pensei, já estava pensando nisso há muito tempo, sobre mudar a vinheta e colocar algo mais curto, mais rápido mesmo. Não vou, assim, não gostaria, obviamente, de abandonar a antiga vinheta, mas que vai ficar, assim, de lembrança pra gente nos vídeos anteriores. Então, quando bater aquela saudade, basta clicar em um dos vídeos mais antigos que a gente vai rever essa vinheta. Mas eu espero que essa vinheta seja a nossa vinheta aqui, nova vinheta para o canal, e que realmente dê certo até o momento que eu enjoar e resolver trocar de novo. Bom, no mais, gostaria de pedir que você deixe seu like, comente e compartilhe, se inscreva no canal para ajudar. E bora pro vídeo. Esse jogo entre Santos e São Paulo já via tipo de uma atmosfera muito tensa envolvendo esse jogo, porque justamente o Santos e principalmente a sua torcida já havia feito alguns protestos na Vila Belmiro e já tinham marcado ou mesmo dado a impressão que iriam vir fazer algum tipo de manifestação nesse jogo, e o seu torcedor correspondeu dessa maneira. A princípio a torcida jovem ficou em silêncio durante grande parte do jogo, pelo menos até o final do primeiro tempo, permaneceram sentados, não fizeram bagunça, não fizeram assim nenhum tipo de baderna da parte ruim, ou mesmo não fizeram nenhum tipo de festa ou apoio realmente ao time que está dentro de campo, porque realmente esses jogadores não merecem nenhum tipo de apoio que essa torcida tem a oferecer. Então eles permaneceram bem sentados, bem comportados, e no intervalo subiram as faixas de protesto, à diretoria do Santos, ao próprio técnico Vojvoda também, pois tudo que está acontecendo com o Santos é o mal que veio desde, assim, obviamente que o Santos é maltratado há muito tempo, mas ninguém obrigou o Marcelo Teixeira a estar na cadeira de presidente. E quando ele chegou, ele veio com a intuição de renovação, a intuição de trazer algo novo. Mas tudo que a gente viu foi algo muito piorado do que a gente já passou em anos anteriores. Então, a torcida jovem vem com esse tipo de protesto para cima do Marcelo Teixeira, e principalmente do seu dirigente esportivo, que é o Alexandre Matos. Esses dois, para mim, são os principais culpados do time estar nessa situação em todas as competições que normalmente o time se propõe a disputar. O que você sempre espera de um time como o Santos é que ele entre para realmente vencer uma competição ou mesmo buscar títulos, e no caso do Santos a gente sempre inicia buscando a oportunidade de não cair ou mesmo não passar um vexame, o que não tem surtido tão efeito, já que o ano passado o Santos caiu precocemente do Campeonato Paulista, da Copa do Brasil não vou nem falar para vocês o quão precoce isso foi, e lutou para não cair do Brasileirão. Esse ano, tendo apenas por enquanto só o Campeonato Paulista, já tá brigando para não cair do Campeonato Paulista, e inicia o Campeonato Brasileiro da forma mais vexatosa possível, perdendo de 4-2 para o Chapecoense, e agora empatando com o São Paulo, que veio totalmente assim com uma proposta de jogo bem defensiva, coisa essa que o Santos deveria fazer algo diferente, mas, cara, durante o jogo tudo que a gente viu foi algo, assim, patético mesmo de se assistir. Bom, falando um pouco sobre o jogo, eu tenho que falar, obviamente, os jogadores que fizeram os gols, que foi primeiramente o Zé Rafael pelo Santos no finalzinho do primeiro tempo, foi realmente um gol bem importante, mas é aquele famoso gol de bate-rebate e ele chuta, a bola entra, e o jogador do São Paulo que empatou o jogo foi o Carelli, por uma jogada muito bem trabalhada, uma boa observação do técnico Crespo, e que conseguiu fazer uma boa leitura do time do Santos, que não era tão difícil assim, e trouxe, obviamente, os jogadores mais titulares, jogadores que entregam mais para o São Paulo no segundo tempo, fazendo com que o time melhorasse, e
tomasse mesmo o controle do jogo, porque basicamente o Santos em nenhum momento demonstrou ter esse tipo de controle em cima do São Paulo. Obviamente que controle de bola não quer dizer que você está realmente controlando o jogo, porque justamente você precisa chutar ao gol. E uma partida em que ao total dos dois times teve 6 chutes ao gol, na minha opinião, não teve um controle de nenhuma das duas equipes. Obviamente que por parte do São Paulo teve o segundo tempo um controle maior de bola e uma ofensibilidade maior, porque justamente os titulares entraram, mas era claro que o São Paulo estava vindo para Vila Belmiro simplesmente para empatar o jogo e não estava assim na busca excessiva por uma vitória. O Santos, por sua vez, deveria obviamente buscar a vitória e demonstrar para o seu torcedor que assim, a virada de chave aconteceu, que as coisas mudaram, que todo mundo aprendeu a lição, mas infelizmente esses jogadores não têm nada a oferecer ao Santos. São jogadores ruins, jogadores velhos, jogadores que estão em final de contrato, e o Santos aparece justamente para coletar esse tipo de jogador e colocar dentro de campo e fazer o seu torcedor só passar raiva, ter as piores impressões possíveis de todos os jogadores que temos. Infelizmente temos esses tipos de jogadores dentro do Santos. Eu não vou aqui dizer para vocês, ou mesmo citar os nomes de cada um dos jogadores, porque eu acho que não faz o menor sentido fazer isso, porque já há muitos vídeos eu já venho comentando, então eu acho que isso já tá muito bem que cravado na memória do torcedor santista. A única, talvez, observação que eu quero levantar é que a nova contratação do Santos foi o Rony, e o Rony parece um pinto doido, um pinto de pintinho, um pinto doido dentro de campo, que é só de corre sem rumo nenhum. Por ser um atacante ou mesmo um ponta, eu acredito que ele deveria pelo menos saber dominar a bola, tocar a bola e avançar a bola e tentar fazer algum lance de ofensibilidade, principalmente buscando o gol. Era isso que pelo menos o jogador da sua posição anterior, que era o Guilherme, conseguia fazer. Mas o Rony, pelo que eu vi, não tem nem esse tipo de capacidade. Toda bola que ia pra ele espirrava. É um jogador, sim, que correu o campo inteiro. Tenho certeza que o mapa de calor do Rony deve ser algo muito grande. Mas com bola no pé, realmente, chute ao gol, eu não vi nada, não me impressionou com nada. Eu só acho que é mais um bagre que se une ao bando de bagres que estão no time do Santos. Por último, mas não menos importante, eu gostaria de destacar os dois personagens principais desse confronto entre Santos e São Paulo, que são Vojvoda e Crespo. O Vojvoda veio com uma proposta de jogo de um 4-3-3, atuando com 3 volantes, isso mesmo, 3 volantes em casa na Vila Belmiro, o que na minha opinião não faz o menor sentido, porque se você tem 3 volantes, qual vai ser o jogador que vai fazer a armação para 3 atacantes, Barreal, Gabigol e Rony? Qual vai ser o jogador de ligação para esses 3 jogadores no ataque? Não vai ter. Então o resumo que eu tenho aqui para vocês apresentar sobre o jogo é um verdadeiro chutão. O Santos só conseguia fazer um ataque chutando a bola para frente, seja o que Deus quiser. E isso é realmente vergonhoso. Isso é, assim, para justamente um técnico igual o Vojvoda, que todo mundo tá querendo dizer que tá fechado com o Vojvoda para ele não ser demitido. Na minha opinião, que seja demitido. Porque se continuar esse técnico no Santos, as coisas não vão mudar. Vão continuar sendo as mesmas coisas todo jogo. Pelo menos traz um técnico novo aí, se for pior, que seja o pior possível. Ou se for melhor, talvez que acerte e seja o melhor possível. Uma diretoria igual a do Marcelo Teixeira, que tá buscando renovação, acho que tem que começar pelo técnico. Porque simplesmente Vojvoda no Santos não dá e não faz o menor sentido. A gente tem um jogador que o Santos gastou uma milha para contratar, que foi o Benjamin Roleiser, no banco, jogando e atuando por pelo menos 20 minutos. Cara, não faz o menor sentido. Mas mesmo assim, com um time horrível desse, o jogador que fez o gol foi literalmente um dos volantes. Então, assim, só pra você ver o nível dos atacantes do Santos. Comentando um pouco agora sobre a escalação do Crespo, eu não entendi muito bem porque o Crespo foi na Vila Belmiro enfrentar o Santos com 3 zagueiros. Realmente dá muito crédito a um ataque que realmente não finaliza o gol. Se o Crespo tivesse realmente analisado o esquema tático do Santos, ele teria ido com 2 zagueiros normalmente, povoado um pouco o meio de campo, porque justamente o meio de campo do Santos é um buraco, e alimentado, obviamente, os seus atacantes, porque no primeiro tempo o time do São Paulo não teve uma boa atuação, porque justamente os 3 zagueiros trouxe o Santos ao seu campo. Santos esse que não sabe nada, não sabe o que fazer com a bola, então por mais que o Crespo tenha errado, ele acabou acertando, porque justamente o time do Santos é muito ruim, não consegue realmente chegar ao gol do São Paulo. Mas no segundo tempo o Crespo realmente demonstrou a sua genialidade, fazendo as substituições certas e
demonstrando por que é um bom técnico, um técnico esse que eu gostaria muito de ver no Santos, porque ele colocou o Lucas e colocou mais outro, o Reinaldo também, dentro de campo, e com esses 2 jogadores a mais junto ao Calleri, o São Paulo obviamente chegou ao gol do empate e quase chegou no gol da virada se não fosse o Brasão. Então o Crespo demonstra em conhecer muito bem o elenco que tem e ao mesmo tempo conseguir gerir da melhor maneira possível o São Paulo. Muito diferente do outro técnico que a gente acabou de comentar, que é o Vojvoda, que não sabe o que está fazendo dentro do Santos, não sabe comandar o próprio elenco, não sabe utilizar as melhores peças possíveis, e a gente continua com essa mesma teimosia de sempre, insistindo nos mesmos jogadores. Assim, o tempo foi passando e eu só fui pensando, a qualquer momento ele vai colocar o Lautaro Dias de novo, mais uma vez, para justamente nada mudar e nada acontecer. E foi assim que ele fez. Então, o Vojvoda pra mim é um técnico que não deve mais continuar no Santos. Se continuar, a gente vai continuar vendo essa mesmice que é o Santos Futebol Clube, mas é aquela, né? Assim como o Vojvoda espera as coisas acontecer para depois talvez tomar alguma atitude muito tarde que não vai resolver em nada, assim vai ser também o Santos, quando o Santos perder o próximo jogo, cair no Paulistão, e aí o Marcelo Teixeira vai vir brilhantemente demitir o Vojvoda e contratar outro técnico. Tipo, num momento já tardio, um momento já que vai ter a sua instituição, assim, a sua instituição nada, porque o Marcelo Teixeira não é santista e não se preocupa com o Santos. Porque quem se preocupa realmente com o Santos já teria tomado algum tipo de atitude, teria feito algum tipo de mudança que realmente melhorasse a instituição, ou mesmo do jeito que está. Porque realmente, cara, é deplorável ver o Santos jogar. Então essa foi a minha análise sobre o jogo de Santos e São Paulo. Confesso que é uma análise que eu nem gostaria muito de fazer, porque o jogo foi feio, o jogo foi ruim, foi feio de assistir, chato, horrível, sabe? Todas as combinações de um péssimo jogo, é tipo assistir um jogo da Série D, que vai não sei quem com não sei quem, cara, é deplorável. Mas confesso que teve um momento do jogo que eu comecei a rir, eu acho que foi um momento que eu coringuei mesmo, que eu comecei a rir do jogo, porque eu lembrei justamente da minha época de ensino médio, que eu acho que vocês também já devem ter passado por isso, naquele momento em que aula de educação física, os meninos jogam futebol e de repente a gente tem que ceder o espaço para as meninas também jogar, e aí apreciar o bom futebol feminino que é da escola em educação física, que é só canelada, só chute pra lá e chute pra cá. Esse jogo de Santos e São Paulo em determinado momento foi isso que eu vi. Foi só canelada, a bola chorando, sendo maltratada mesmo, porque realmente era feio de ver, horrível. Mas aí, o que você acha? O que você pensa? Deixa aí nos comentários. Gostaria de pedir que você deixe seu like, comente e compartilhe. Se inscreva no canal para ajudar. Vou ficando por aqui. Vejo você no próximo vídeo. Tamo junto e falou!